Sejam muito bem-vindos, meus maravilhosos e maravilhosas que tenham aquário no mapa astral. Hoje eu trago para vocês 4 coisas que acontecerão logo, 4 revelações de curtíssimo e curto prazo. Elas podem se darem nas próximas horas, nos próximos dias, não ultrapassando 2 semanas. Então guardem nos corações maravilhosos de vocês os conselhos, alertas e direcionamentos, porque as benesses a gente recebe e agradece, mas são os conselhos e os alertas que precisam ser observados, impedindo assim que situações ruins se agravem ou simplesmente que aconteçam. Afinal de contas, quem avisa, amigo é. E a espiritualidade nada mais é do que nossa amiga. Então vamos lá. A revelação número 1 é um pouco complexa porque ela fala a respeito de uma mudança. Mas a sensação que eu tenho é que pode ser uma mudança física, sair de uma casa para outra, de um escritório para outro, de um imóvel alugado para um imóvel próprio, ou trocar de imóvel alugado. E eu vejo que vocês estão meio apreensivos por conta dessa mudança. Vocês estão preocupados, com medo de que alguma coisa não dê certo, ou com medo de não conseguir fazer a mudança. De repente vocês precisam contratar uma empresa de transporte que faça essa mudança, pode ser uma mudança para outra cidade, para outro estado, e aí gera aquele medo, aquela angústia, uma incerteza muito grande. Nos próximos dias vai surgir alguém propondo auxílio que obrigatoriamente pode ser pago. Não necessariamente esse auxílio é alguém querendo fazer de graça a mudança de vocês. Então podem ser pessoas que até ofereçam na gratuidade, porque são conhecidos e são parentes, mas pode ser que apareça uma empresa que disponibilize um bom preço. Só tomem um pouco de cuidado, porque pode haver uma desidoneidade pelas pessoas que oferecem essa ajuda, seja ela gratuita, seja ela paga. E o excesso de esperteza das pessoas aqui envolvidas pode sim trazer algum prejuízo para vocês, que não um prejuízo financeiro, mas sim um prejuízo emocional. Então aqui é como naquele ditado, nem tudo que parece é ouro. De repente alguém parece muito solícito ou muito qualificada para fazer um serviço e a pessoa pode não ser. É justamente por isso que vocês precisam ter um pouquinho de cuidado. Eu não estou dizendo que vocês devem recusar veemente, mas ao aceitar o que quer que seja, mantenham um olho no padre, outro olho na missa, tá bom, meus amores? Vamos à revelação de número 2, que também é alertativa. Eu vejo que vocês têm uma amizade muito antiga com alguém. Aqui, obrigatoriamente, não se trata de um relacionamento afetivo. Pode ser uma relação de trabalho, uma amizade de longa data, como eu mesma já disse, ou uma relação familiar. Quando eu me refiro à amizade, não significa que não possa ser com a mãe, com a sogra, com o irmão, com a cunhada. Só que nos próximos dias, essa pessoa que está nos caminhos de vocês há muitos anos vai aborrecer vocês grandiosamente de alguma forma, eu não sei qual e não sei por quê. E vocês vão perder a paciência feio, ao ponto de terem que ter uma mudança de comportamento com relação a essa pessoa. E tudo isso vai entristecer vocês. Uma outra situação que pode se dar, uma pessoa corta vínculos com vocês ou estremece algum tipo de vínculos porque tem uma mudança comportamental muito suspeita. E aí vocês não sabem se é por conta da má orientação de alguém, por que essa pessoa tá virando casaca. Então a gente tem as duas possibilidades aqui. Então aqui a gente tem uma situação dupla, vamos se dizer assim, onde ou vocês se aborrecem por conta das atitudes de alguém e isso gera tristeza em vocês, ou essa tristeza se dá por uma mudança abrupta de comportamento de uma pessoa querida e vocês não entendem o porquê, mas ainda assim se chateiam.
Tá bom? Então aqui é um conselho de alerta para que vocês tentem lidar com essa situação da maneira mais madura possível, lembrando que às vezes pela existência de problemas mentais e às vezes até demandas neurológicas, uma pessoa pode sim ter uma mudança muito estranha de comportamento. Então, a depender das atitudes, é importante que se procure orientação médica para ter certeza que a pessoa não tem um quadro psiquiátrico que não carece de um tratamento medicamentoso ou de repente pode estar passando por alguma alteração cerebral. Pode ser uma questão de caráter? Sim, mas também pode ser uma questão de saúde. Gente, a revelação de número 3 é hiper, super, ultra puxa alertativa. Ela me deixou até com medo, bem assustada. Fala que vocês vão receber um convite para ir em um local público. Eu não sei se é um encontro afetivo, se é uma reunião entre amigos, se pode ter a ver com alguma questão de instituição religiosa, mas aqui vem dizendo que vocês não devem ir a este local, a este encontro por nada neste mundo. Tem um perigo muito grande por lá, tem risco de vocês serem agredidos, de alguma coisa atentar contra a integridade física de vocês. Se for algum desses encontros virtuais, pode envolver uma violência sexual, um assalto, um sequestro, então muito cuidado. É diferente se o tio, se a prima, se o vizinho, se o colega da escola faz um convite e vocês já conhecem a pessoa, conhecem a família, muitas vezes é um familiar seu e aí vocês aceitam. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa suspeita que vocês nunca viram, que vocês não conhecem, ou que às vezes até conhecem do bairro, mas sabem que a pessoa tem um comportamento estranho, que a pessoa flerta com o crime, aí é melhor vocês não irem. Entrevistas de emprego, antes de saírem desesperados, porque eu sei que o desemprego gera desespero, certifiquem-se no Google se aquele endereço realmente corresponde a uma empresa. Eu já vi casos de pessoas que dão golpe do falso encontro, marcam em um barzinho, por exemplo, em uma balada, dão um endereço, só que chegando lá, aquele barzinho, balada não existe e o que tem é um carro cheio de sequestradores e sacos pretos esperando por vocês. Então aqui tá pedindo para vocês tomarem muito cuidado. Quem flerta com a criminalidade, quem está cometendo atitudes ilícitas, sabendo que elas não são certas, tem risco de cadeia. A casa pode cair e vocês virem a comer o pão que o diabo amassou. Estão achando que não pega nada, mas pega sim. Então aqui na revelação de número 3 eu tenho um grande perigo rondando os caminhos de vocês, seja porque alguém acha que não tem noção do quão dura é a vida na cadeia, então tá brincando de ser criminoso e criminosa sem imaginar as consequências desgraçosas que isso pode trazer, ou alguém pode ser enganado, seduzido, levado ou até mesmo ir a um local pelas próprias pernas e chegando lá tem uma desgraça esperando por vocês. Então aqui literalmente é um aviso, porque a espiritualidade não quer que vocês se vejam em uma situação de maus lençóis. Há um tempo atrás aconteceu uma coisa parecida com um ator. Parece que ele vinha conversando com alguém pelo Tinder, marcou em uma balada, quando chegou lá não tinha balada coisa nenhuma, ele acabou sequestrado, coitadinho, só não foi agredido, mas perdeu o que tinha e o que não tinha. Agora aqui tá falando sobre riscos de agressão. Pessoas que são amantes, pessoas que estão fazendo alguma graça e acham que não podem ser descobertas, tomem cuidado. Às vezes vocês nem são atraídos para um local público. Eu já vi psicopata que vai arrebentar a cara da pessoa na própria porta da residência da pessoa. Então fiquem espertos, sejam vocês homens ou mulheres, com as inimizades, com as atitudes de vocês. Óbvio que ninguém merece passar por isso, mas num mundo psicopático onde a gente vive, que o cidadão se acha no direito de matar a mãe a paulada, de jogar o filho do 10º andar do prédio e ainda assim fica pouco tempo preso, as pessoas são capazes de quaisquer coisas. Então é bom vocês se policiarem para que nada de ruim aconteça com vocês, tá?
Olha, a revelação de número 4 também é super alertativa. Eu vejo que vocês vão conhecer uma pessoa, vocês ainda não conhecem ou se conheceram faz pouco tempo. Tem uma chance muito grande dessa pessoa ter cabelo loiro ou tingido de loiro. Lembrando que a cor da pele fica em aberto. Pode ser uma loira nórdica, um loiro nórdico de pele branca e cabelo amarelo. Pode ser uma pessoa negra que tinge cabelo de loiro. Pode ser uma pessoa asiática que tinge o cabelo de uma tonalidade mais amarelada. Pode ser um descendente de indígena ou um indígena que puxa luzes. Então, vocês precisam se apegar ao fato de que quando eu falo loiro, loira, podem sim ser pessoas tingidas. Não é uma regra que essa pessoa tenha cabelo dourado, mas a característica está pontuando de uma maneira gritante. Essa pessoa que vocês vão conhecer, ela é infantil e pouco confiável, então tomem muito cuidado, mesmo que seja uma criança, a enteada ou enteado, a filha ou filho de um namorado, de uma namorada. Essa criança pode colocar vocês em uma situação de maus lençóis por conta de uma mentira, de uma fantasia que só existe na cabeça dela. De repente, pela própria maldade de querer destruir de graça a vida de alguém, porque esse negócio de acreditar que crianças são vossa santidade o Papa e que elas vivem numa frequência de inocência é coisa de 1970, 1980. Hoje em dia as coisas não são assim não. Inclusive tem crianças ardilosas sim, tem crianças maldosas, tem crianças criminosas, porque eu já vi relatos de criança cometendo atrocidades terríveis contra outras. Então, não estou dizendo que é uma regra que seja uma criança. Pode ser um pré-adolescente, mas pode ser uma pessoa de qualquer idade. O problema é que as atitudes desta pessoa são imaturas. E isso faz testar a paciência de qualquer um. E, além do mais, a pessoa é ardilosa. A pessoa gosta de levantar falso testemunho, gosta de fazer uma fofoca aqui, uma fofoca ali, gosta de inventar uma historinha de pescador. Então, vocês precisam tomar cuidado. Principalmente professores, cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros que trabalham com cuidados de pessoas em clínicas ou na própria casa, não necessariamente em centros médicos, centros hospitalares, tá? Fiquem um pouco atentos para que essa situação não gere um prejuízo emocional muito grande para vocês. Acautelem-se também contra parentes, sobrinhos, enfim, qualquer tipo de situação que possa envolver principalmente menores de idade. Às vezes no condomínio, de repente a criança ou adolescente testa um pouco a paciência de vocês, vocês acabam sendo um pouco grosseiros, um pouco hostil, aí dali a pouco tá o pai, tá a mãe indo pra cima de vocês, porque isso não é jeito de falar com uma criança, enfim, ou como eu já expliquei, pode ser uma pessoa adulta muito imatura que acabe irritando vocês de alguma maneira também, tá? Mas aqui é importante se acautelar. Vejam que as 4 revelações são alertativas. Não tem nenhuma que não seja desta maneira. Então, Aquário literalmente tem que tomar cuidado com pessoas nos próximos dias. Mesmo na revelação número 1, onde alguém se propõe a ajudar ou a prestar um serviço que vocês venham a contratar, tem o risco da puxada de tapete, tem o risco da desonestidade, da pessoa querer tirar alguma vantagem, de prometer e não cumprir, de cumprir e depois cobrar por fora. Então fiquem muito atentos às situações que vão se dar, porque a espiritualidade é nossa amiga e ela vem trazendo muito risco de prejuízo emocional e também financeiro por conta das conexões, por conta das alianças que vão ser feitas e algumas que até já estão presentes na vida de vocês. Mas de todas, é a revelação de número 3 que precisa de mais atenção. Tá bom, meus amores?